Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Café com Bíblia. E hoje à tarde eu quero aproveitar a oportunidade para estarmos novamente fazendo uma reflexão na Palavra de Deus. Eu penso que o momento atual é para que todos nós tenhamos condições de refletir diariamente na Palavra de Deus. Quero começar o Café com Bíblia dando um forte abraço em cada um de vocês, mesmo sem ser possível presencialmente, mas fica aqui o carinho do coração, da alma e do espírito para todos vocês, irmãos, membros da Igreja Cristã Evangélica Dunas, e para todos aqueles que nos assistem, para todos aqueles que compartilham os nossos vídeos. Hoje eu quero ler com vocês o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto descansam. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O principal privilégio, a principal atividade que nós temos hoje, especialmente nesse momento em que nos aproximamos do pico da pandemia, até o dia 5, 6 ou 7 de abril, nós vamos ter ótimas oportunidades, o privilégio de estarmos com a nossa família. Estamos pertinho das pessoas que mais amamos, das pessoas que estão no nosso ciclo familiar. Então temos que aproveitar todas as oportunidades da vida cristã para entendermos os propósitos de Deus. O cristão ele não pode silenciar esse momento, nem tampouco se abater, achando que a vida chegou ao fim, achando que todos os nossos problemas sociais, de saúde, os nossos problemas como homens e mulheres que vivem na cidade, daqui para frente não teremos mais oportunidades. Penso que isso é um engano. Porque além da perspectiva de cada cristão relacionada à vida, ao momento em que você vive agora, Jesus está sempre nos orientando, a palavra de Deus está sempre nos conduzindo para a perspectiva celestial. Então, os nossos olhares, o nosso coração, a nossa vida deve estar voltada aos interesses das coisas lá do céu. Esse texto é uma boa palavra para a família cristã nesses momentos de crise. Esse texto é creditado a Salomão. A maioria dos pensadores acreditam que foi Salomão que escreveu esta palavra. Eu quero pensar um pouquinho de que esse texto, como toda a finalidade das Escrituras, quando o Espírito Santo de Deus a inspirou, é para que nós hoje possamos lançar mão desta palavra para a vida nossa de cada dia. Esse texto teve a sua sinalização para a sua época, teve o interesse para os leitores da época da igreja primitiva e da igreja em toda a história,
mas esse texto ele é tão atual, ele é tão vibrante, porque ele nos leva a pensar em Deus como aquele que nos ajuda a fundamentar a nossa casa, o nosso lar. Vamos aproveitar esses momentos para estarmos analisando as nossas relações familiares. Como é que está o teu coração em relação ao teu filho? Filho, como é que está o teu coração em relação ao teu pai? Malaquias encerra a sua profecia dizendo que nos últimos dias o Senhor Deus iria converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Nós temos uma excelente oportunidade deste vínculo familiar se tornar para a igreja brasileira um momento de restauração, de renovação espiritual. E é o Senhor, é o Adonai da nossa vida que vai edificar a nossa casa. Porque o texto é bem claro: se o Senhor não a edificar, em vão trabalham os que a edificam. Por isso, o nosso lar, os nossos familiares, os nossos filhos, são dons de Deus. Deus nos deu. Às vezes nós ficamos pensando: como a minha família pode ser uma bênção nas mãos de Deus? Como o meu lar pode servir ao Senhor? Se nós vivemos numa geração em que as crises familiares, os divórcios, as separações assumem patamares tão altos, assumem o critério da maioria das escolhas. Como a minha família vai se tornar uma bênção nas mãos de Deus? Irmão, só o Senhor pode transformar as paredes frágeis, o alicerce que precisa ser durável, constante, bem firmado. Só Deus pode transformar os nossos aposentos de descanso, a nossa sala de estar, a nossa cozinha, a nossa varanda, no sentido figurativo, essas áreas da nossa vida, esses cômodos da nossa vida, podem ser áreas de relacionamento entre o pai e o seu filho, entre o filho e a sua mãe. Podem ser áreas emocionais da nossa vida. Os nossos sentimentos estão envolvidos em todas as relações familiares. E Deus gostaria de edificar a partir da dimensão espiritual, a partir do vivido, do que se sente, do que se propõe através de Cristo Jesus. Porque se o Senhor não edificar, nós trabalhadores, nós edificadores, que fomos chamados por Deus para esta missão familiar, vamos estar trabalhando em vão. Então Deus gostaria, nesse momento de crise, de emoções frágeis, de sentimentos incompreensíveis, nem eu mesmo posso compreender-me. O confinamento, estar dentro das quatro paredes, se sentir e olhar para os lados e não saber mais o que fazer. Você já esgotou todo o seu estoque de comida, todos os filmes da televisão. Você já não consegue mais entender as ações governamentais.
Você olha para os políticos e coloca a sua esperança. Você percebe que Deus está chamando a responsabilidade para si? Não confie nos homens. Não confie nos governantes. Não confie nos políticos. Confie em Jesus. Faça oração. Cante louvores. Deixa o Senhor edificar, tornar firme os aposentos da nossa vida, a sala, a área, em estratégias de fortalecimento. O Senhor Deus deseja que nós saibamos valorizar a capacidade que cada membro da família tem nesse momento, porque é o Senhor que edifica a casa. A casa bem edificada leva para a cidade. A cidade se torna extensão da nossa casa. Até a igreja, aonde nos congregamos, o lugar físico, se torna a extensão do nosso lar. Quando uma casa é bem edificada, quando os relacionamentos familiares são bem trabalhados, bem organizados, a sociedade vai perceber mudanças. A igreja também recebe o aperfeiçoamento divino quando nós trabalhamos a nossa vida dentro da família. Porque assim diz a palavra: se o Senhor também não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Os profissionais que trabalham na segurança pública, na ordem, vão ter dificuldades. E é isso que nós queremos trazer hoje, esta reflexão, para que você aproveite a oportunidade para analisar como é que está a sua vida em família. Como é que você tem vivido com os pares, com as pessoas que estão perto de você. As pessoas que foram ancoradas por Deus no dia em que você tomou a decisão do casamento, da aliança, do pacto com a sua esposa. A sociedade de hoje tem perdido completamente os anseios de Deus para a família. E aí você deseja, através das alternativas, do encurtamento, das escolhas por Deus, você pega outras variantes para suprir as necessidades da sua família. A Bíblia diz que inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Porque o Senhor Deus oferece provisão, tanto espiritual como material, para todos aqueles que descansam nele. E por que é tão necessário trabalharmos a edificação espiritual da nossa família nesses momentos de crise? Por que é tão importante nesses momentos em que nós atravessamos e somos atravessados por todo tipo de angústia, por todo tipo de temor, por todo tipo de medo? Mas não podemos permitir que o medo, que as lutas sufoquem a nossa visão de Deus. Amados, precisamos fazer uma avaliação. Sabe por quê? Veja como o momento é tão sério. Esta virose, ou esta pandemia, esse vírus cruel, atinge de cheio os mais velhos. São eles, na sua maioria, que estão morrendo. Estão tirando completamente, pelas orientações, a liberdade
dos mais velhos está perto dos seus netos, dos seus filhos. Com certeza, esta liberdade, ela é circunstancial, mas ela não está sendo veículo de Deus para reorganizar forças para que nós possamos sair dessas dificuldades. Quando os nossos velhinhos são tolhidos do afeto e do amor por causa desse momento circunstancial, eles vão sofrer. Mas nós temos que obedecer às regras. Eu não quero de maneira alguma estar aqui diante de vocês apoiando qualquer tipo de comportamento que vai, nesse momento, nos conduzir para as ruas ou voltar para as nossas atividades como se nada tivesse acontecendo. Todas as regras estabelecidas pelos meios de comunicações e, sobretudo, pelas orientações dos médicos, dos profissionais de saúde, nós devemos obedecer. Vamos obedecer, mas vamos aproveitar para refletir, porque talvez nunca mais tenhamos a oportunidade de ver com tanta força o poder de Deus que deseja também se revelar a nós nesse momento. Esse momento, Deus deseja restaurar a nossa família. Sabem por quê, queridos? Porque os problemas vividos por nós, por nossa geração de adultos hoje, nós que vivemos nos anos 60, nos anos 50, nos anos 80, ou pessoas que ainda estão aqui, que viveram nos anos 40, os nossos filhos hoje são resultados da maneira como nós os criamos. Todas as dificuldades relacionais, todos os problemas espirituais, de educação que tiveram, que nós, no dia em que os criamos, no dia em que trouxemos para perto de nós e que os educamos, todas as dificuldades que nós tivemos na educação, no relacionamento com os nossos filhos, vão refletir hoje na nova geração. As nossas crianças que foram violentadas, que surtaram, que tiveram todo tipo de vivência contrária à normalidade, vão estar sofrendo hoje. Então nós precisamos dizer para os nossos filhos que nós gostaríamos de ter sido diferentes. A reconciliação, o principal caminho para a reconciliação é o perdão. É a consciência de que nós podemos mudar, de que nós podemos ensinar para os nossos filhos que eles podem ser diferentes, porque conhecem a palavra de Deus. Vamos aproveitar esses momentos para fixar bem no coração e na mente dos nossos filhos como é que eles podem reagir diante das situações. Amados, eu sei que todos nós estamos preocupados com o amanhã. Quando é que esta crise, quando esses momentos vividos agora vão chegar ao fim? Todos nós estamos orando. Estamos orando para que vidas não sejam sacrificadas aos montes. Estamos orando para que os hospitais não fiquem cheios de doentes.
Estamos orando para que as nossas igrejas voltem à normalidade. Estamos orando para que possamos voltar para as nossas atividades profissionais. Não podemos deixar de orar. Estamos orando para que os nossos governantes tenham sabedoria e tomem as melhores decisões. Estamos orando pelo sistema de saúde, estamos buscando a Deus por todas as pessoas envolvidas nesse processo. E todos nós estamos. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos. Nós não queremos perder os nossos anciãos. Não queremos perder os nossos jovens. Então nós precisamos começar pelo caminho da reconciliação. Quando a Bíblia diz que todo bem procede de Deus, até mesmo a edificação do lar, a edificação da casa, quando a palavra diz que a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, e que eles são como flechas na mão do guerreiro genuíno, como essas flechas, como esses arcos nas mãos do guerreiro, são os filhos da mocidade, os filhos que nós geramos bem cedo, no ápice do amor, no ápice da compreensão de que havia cumplicidade, interesse mútuo entre marido e mulher. Nós geramos os nossos filhos quando tínhamos necessidade, amor suficiente para dizer, olha, eu quero uma família. Mas nem todos os filhos, nem todas as crianças foram gerados com esta compreensão. Muitas crianças hoje são frutos de um amor não planejado, de uma família não organizada, de pais ausentes, de mães que não souberam compreender a sua missão de educadoras, de famílias que não se submetem a Deus. A Bíblia diz que a felicidade, que a honra do homem que enche a sua casa de filhos que obedecem a Deus, a alegria desse homem de Deus é diferente da alegria do homem que não teve nenhuma responsabilidade familiar. Pais completamente fora do condicionamento divino, da realidade das Escrituras. Então, amados, é nesse momento que entra o cristianismo. O papel da igreja, fortalecido por famílias que conhecem a Jesus, que confiam em Jesus, homens de Deus e mulheres de Deus que sabem muito bem compreender o percurso da sua vocação, são essas igrejas, essas comunidades bem intencionadas, que não olham apenas para os propósitos da comunidade cristã, que está alicerçada em uma boa condição material. Nós não precisamos de maneira alguma de valores, de bens materiais, dentro do contexto da igreja de Laodiceia. Nós não precisamos desses valores para conduzirmos as nossas famílias. Ao contrário, a Bíblia diz que a igreja de Filadélfia, uma igreja pequena, foi diante desta igreja do Apocalipse que o Senhor Jesus abriu uma porta. A principal missão da igreja hoje é saber
organizar a vida vocacional da comunidade para servir ao Senhor Jesus em simplicidade de vida, em harmonia de interesse. Porque este homem é colocado no meio daqueles que são felizes e jamais será envergonhado quando o inimigo bater à porta. Hoje, muitos inimigos batem à porta da igreja. A igreja progressista, a igreja secularizada, a igreja que perdeu o interesse no reino de Cristo, a igreja que não ensina mais sobre a volta de Jesus, fala muito pouco sobre o céu, sobre a vinda do Cordeiro de Deus, a Bíblia que prega muito pouco sobre os galardões celestiais, a vida que nós esperamos com o Senhor Jesus. A igreja que está interessada de viver aqui, bem conectada, bem aliada aos interesses da humanidade, da maioria. Então nós precisamos parar para refletirmos nos interesses de Jesus. Eu gosto de pensar no Salmo 127, porque creio que o Espírito Santo organizou ao lado dos outros salmos que o cercam de forma bem estratégica. Eu quero só pensar um pouquinho nos salmos anteriores. O 125 vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que estão em volta de Jerusalém. A cidade terrena de Jerusalém, cercada daqueles montes altos e fortes. O texto, no Salmo 125, nos leva a pensar na fé que não se deixa abalar. Na fé que conduz o cristão para a proteção divina. Porque o Senhor é a nossa proteção. O Senhor é a nossa alegria. E Ele deseja restaurar a nossa sorte, como o Salmo 126. Ele quer trazer consolo para os que choram. Ele quer trazer alegria. Ele quer restaurar a nossa vida, como as correntes no Negueb. Ele quer que nós entendamos o nosso choro hoje, porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Não abafe o seu choro, a sua lamentação. Eu não estou sugerindo que você agora, dentro da sua casa, tem que abafar o seu choro, o seu sofrimento. Que você tem que ficar só alegre, se sentir maravilhoso. Não. Esse também é um momento de quebrantamento, de choro. Quando nós olhamos para o sofrimento das pessoas, com certeza, eu e você temos um lar, uma casa. Mas quantos desabrigados? Quantas crianças que sofrem hoje na África, no interior, nas cidades menos protegidas? Quantas pessoas que estão nas ruas sofrendo nesse momento? Nós podemos estar orando por todas elas. Orando, chorando, lamentando, mas ao mesmo tempo compreendendo que nós podemos ser úteis nas mãos do Senhor. Que a nossa semente, a semente da nossa pregação, a semente da palavra de Deus, não é uma semente improdutiva. Nós não a lançamos em vão. Ela vai cair na terra
dos nossos corações. E eu tenho certeza que esta palavra hoje à tarde, ela vai produzir fruto na sua vida. Amém? Porque o Salmo 128 vai dizer que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho, versículo 2, de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, e teus filhos como o rebento da oliveira. Então todos nós podemos pedir a autorização de Deus, estarmos aliados aos princípios da palavra do Senhor, para que a nossa casa seja bem estruturada, seja edificada. E nós não vamos precisar de maneira alguma dormir em pânico. Nós vamos aprender a sossegar a nossa alma. E vai aqui uma palavra para aqueles que não estão podendo trabalhar, produzir, porque a meta de nossa geração é produzir, produzir, produzir e produzir. Irmãos, Deus nos ajuda a compreender que a sua graça, suas misericórdias, o seu amor por nós, a sua alegria em nos proteger, em nos ajudar, em fazer com que o nosso descanso seja um descanso de confiança nele. O Senhor Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Ele diz que estaria conosco todos os dias, todos os momentos, em todas as épocas, em todas as circunstâncias. Ele estaria conosco. Ele está conosco. Confie no Senhor. Confie em sua palavra. Deixa o Senhor agir no teu coração, na tua alma. Compreenda que Ele é o Pai das luzes. Ele é o nosso Senhor. O cristianismo, a igreja, não apenas celebra, não coloca Deus como um ser simbólico. Não, Deus é muito mais presencial na nossa vida. Ele é presente no nosso coração. Ele é real. Deus, Ele é pessoal. Ele está conosco mesmo. Ele trabalha o nosso respirar. Ele trabalha o aperfeiçoamento da nossa alma. Ele nos ajuda a trazer o pão de cada dia. Ele é que supre todas as nossas necessidades. Então nós queremos dar ao Senhor condições, atribuir a Deus todo o bem que nós recebemos, para que a estrutura da nossa família seja bem conduzida. Se você ainda está pensando de edificar a sua casa com as forças dos seus braços, com o caminhar das suas pernas, com o levantar das condições que você acha que tem, você está enganado. Deixa o Senhor te conduzir. Hoje, quando eu li que o ministro da Saúde pediu para que os pastores pregassem mais a palavra de Deus, alguém da nossa igreja postou que nós devíamos orar mais. E alguém tentou silenciar este desafio com um desabafo cruel, impensado. Orar para quê? A oração de vocês agora vai até os hospitais? A oração vai levantar os doentes? Não é a ciência que tem a solução?
não são os médicos. Nós não achamos, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos na ciência, recebemos a ajuda dos médicos, estamos abertos para a nossa vida social. Jesus orou muito bem, ele pediu a Deus que nós não fôssemos tirados do mundo, mas que fôssemos guardados. Mas nós cristãos continuamos entendendo que a nossa fé, que o nosso condicionamento espiritual, a nossa relação com Deus é que vai estabelecer o critério da nossa salvação. E quando eu falo de salvação agora, eu falo desse momento vivido. É o Senhor Deus que vai nos curar. É o Senhor Deus que vai nos consolar. É a palavra de Deus que tem autoridade para nos conduzir. Muitas pessoas dentro dos lares estão sofrendo por todo tipo de fobia, todo tipo de incerteza. A alma, o espírito de muita gente, a relação com o próximo se tornou melancólica. As pessoas estão abatidas. Nós podemos orar em favor dos nossos vizinhos. Podemos orar em favor de todas as pessoas. Muito pode, por sua eficacidade, a oração do justo. A nossa geração precisa de oração. A nossa geração precisa muito mais agora da palavra de Deus. E nós temos a responsabilidade, a missão, a convicção, o ardor de levar a essas pessoas, agora através da palavra ministrada, seja mediante uma live, ou de um vídeo, ou de uma estrutura bem montada, mas aproveite o simples, o momento agora, para estar mandando uma palavra de conforto para as pessoas. Que Deus nos abençoe. Eu vou estar orando agora por todas as famílias da Igreja Cristã Evangélica Dunas e em favor das demais famílias, para que sejamos fortalecidos nesses momentos difíceis. Ó Deus, nos abençoa. Nos ajuda, Senhor, a prosseguir, confiantes em Ti. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E quando esta epidemia chegar ao seu pico maior, nós possamos ainda continuar confiantes. Nós temos uma oração, nós temos um pedido a fazer ao Senhor. Não deixa que se espalhe com tanta dimensão, com tanta força, como tem acontecido em outros países. Ajuda que aqui no Brasil o sofrimento seja menor. Nós estamos te pedindo isso. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas eu quero te pedir, Senhor, ajuda. Vai impactando o nosso coração. Convence o teu povo nesse momento para orar, te buscar de todo o coração, se humilhar. Porque quando nós nos humilhamos, quando nós te buscamos, quando nós levamos com seriedade a vida cristã, o Senhor usa de misericórdia para conosco. Queremos te suplicar, Senhor, tenha misericórdia de nós e ouve a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Deus esteja com você, com a sua família nesse momento. Use esses dias. Promova essas experiências relacionais. Permita que o Espírito Santo possa edificar a sua casa, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Forte abraço no coração de vocês.